Que o olhar amoroso de Jesus encontre abrigo em nossos corações sedentos de paz, de harmonia e de equilíbrio. Eu trago o abraço fraterno da Casa do Caminho, Chico Xavier. É uma casa bebê ainda, vamos fazer 10 anos de fundação, mas com uma vontade danada de trabalhar no bem, porque o objetivo de toda casa espírita é o trabalho no bem. Porque eu estava escutando ali o nosso cancioneiro nos harmonizando, e aqui tinha um coral de crianças acompanhando a música, sabe? E eu sou chorão, não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu vejo certas coisas, eu choro mesmo, minha esposa e minha filha sabem. Então, no início eu achava que eu estava passando mal, mas não, é choro mesmo, porque a gente não pode perder a nossa capacidade de se emocionar com o belo, com o bonito. Nós vimos para cá, passando ali pela lagoa, aí eu e a esposa lembramos que há uns 8 anos, 7 anos atrás, nós vimos um pôr do sol ali de algo que fazia nos remontar à beleza de Deus. A bondade do Pai de nos fornecer minutos de sagrada beleza. Às vezes a gente procura beleza em algo perecível, de pouca duração, não é? Na conquista de um bem material, que não tem nada errado quanto a isso, mas quando a gente consegue tirar alguns momentos da nossa caminhada e analisar a beleza da natureza. Vocês já pararam para ver a beleza do nascer do sol? Estavam eu e a esposa lá no Portinho, ali para o sudoeste, na época eu pesquisando qual era o melhor ponto aqui em São Pedro da Aldeia para ver o nascer do sol. E a indicação era no Portinho, lá fomos nós dois, 5 horas da manhã para lá. Porque a gente é velho, não tem que fazer mesmo, acorda cedo, né? E aí fomos para lá. Chegamos lá, quando aquele disco de luz começou a surgir, gente, não tem emoção maior. E às vezes a gente fica 5, 10, 15, 20 anos sem analisar esses pequenos momentos da dádiva do amor de Jesus. Chegamos na casa espírita, se nós fizermos a nossa prece sincera, não é com palavra bonita, recheada de sinônimos e adjetivos para Jesus que ele não precisa, mas aquele sentimento íntimo, sincero, um oi Jesus, sabe? Uma coisa simples. Vem uma emoção para nós, porque a espiritualidade entende que nós queremos sentir a presença do amor, a certeza da paz, a inigualável esperança em Jesus de que nós alcançaremos o caminho que almejamos trilhar. É assim que a gente tem que encarar cada atividade nossa na casa espírita, sabe? Primeiro, que nós viemos porque queremos. Não nos sentimos obrigados a vir em circunstância nenhuma. O máximo que nós percebemos é aquela voz interior falando, vai, é bom, você vai se sentir bem. É a primeira vez, não importa, porque para Jesus é sempre a primeira vez o seu olhar amoroso para a gente. A imagem que o Mestre nos dá de um olhar para a frente, para o futuro, está lá na passagem da mulher chamada adúltera, levada pela turba para ser apedrejada. E Jesus, calmamente, agachado ao chão, ele escrevia, segundo alguns autores, os 10 mandamentos, onde consta, não matarás. Para outros autores, ele escrevia o nome daqueles que adulteravam os seus compromissos, quer familiar, quer com a lei de Deus. E ao terminar, ele dá a sentença, aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. E diz o texto de Mateus que, a começar dos mais velhos, soltaram a pedra e foram. Por que dos mais velhos? Se eu pegar ali a Antonella, que está começando a sua jornada agora na Terra, na nova encarnação, eu tenho inúmeros pontos de arrependimento e de ter fraudado o entendimento da lei de Deus. A Antonella está começando a jornada agora. Tem toda uma experiência pela frente para acertar.
Então, por isso que se estivesse aqui e Jesus mandasse atirar a primeira pedra, provavelmente eu seria um dos primeiros a largar a pedra e sair. E o mestre olha e pergunta à mulher: onde todos que te acusavam? E ela responde: foram-se, Senhor. E ele disse: eu também não te acuso, vá e não peque mais. Jesus não está preocupado com o erro de ontem, sabe, Giovanni? Não está preocupado. O erro de ontem precisa ser reformulado, sem sombra de dúvida. Não é o passado foi apagado, porque sabemos que não é assim. Tem até o dito popular que diz que quem bate esquece, não é? Não é para esquecer o passado achando que ele é inexistente, não. É que você não fique preso ao ontem. O erro de ontem você não é obrigado a reproduzi-lo hoje. A proposta do mestre de vai e não peque mais é que a nossa conduta, a partir do momento que nos sentimos acolhidos pelo amor do mestre, é de caminhar buscando novas opções, novas escolhas. É por isso que a Casa Espírita nos recebe com alegria, com seja bem-vindo, sinta-se em casa. Por isso, porque a proposta da doutrina espírita não é a reformulação imediata dos erros do passado. Não é, é impossível. É impossível, segundo Kardec nos fala, que a impossibilidade de uma reformulação imediata, porque não alcançaremos a condição de espíritos puros numa única existência. Para muitos de nós, igual a mim, nem num único sistema solar alcançaríamos a questão do espírito puro. A proposta do Evangelho é que, uma vez que você reconhece o erro cometido, você se comprometa a não reproduzi-lo. Vá e não peque mais. Essa é a proposta do Evangelho. Quando nós viemos aqui no Luz e Esperança, não é para ter um dedo e riste. Ah, você fez isso, você fez aquilo, você deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo. Não. Aqui, aquela porta, quando abre, é uma porta do recomeço. Do recomeço, de fazer diferente, de levar para o teu íntimo a certeza do seu querer de mudança. Do querer de mudança. Ah, Evaldo, mas é difícil mudar. Sim, sim. Para espíritos num plano de prova e expiação igual nós nos encontramos, a tarefa da mudança exige infinito esforço. Na nossa casa, nós temos um trabalho, ao primeiro e terceiro domingo de cada mês, de tratamento espiritual com a orientação de Dr. Hermann Coach, um espírito de origem alemã e que vem na prática da caridade auxiliando inúmeras pessoas a se reencontrarem para caminhar no bem. E quando o Dr. Hermann nos propõe uma mudança, é muito comum a gente falar que é difícil. Aí ele sempre implementa: difícil é a desculpa do preguiçoso. Podemos dizer que é trabalhoso, e é bastante trabalhoso, sim. Mas não é difícil, porque Jesus é quem afirma que o Pai não coloca fardos pesados em ombros frágeis. E na pergunta, se eu não me engano, é 886. Mas lê o Livro dos Espíritos todos, são só 1019 perguntas, 238 contra-pergunta, dá para ler rapidinho, né? Vai achar que Kardec questiona os benfeitores da humanidade. É possível que o homem, empreendendo esforços próprios, consegue vencer as suas imperfeições? Os espíritos dão uma resposta que a gente fica meio esquisito com eles, que eles falam assim: é possível, e realizando esforços muito insignificativos, bastando para isso vontade. Ah, quão poucos têm vontade! Porque a vontade é o elemento que faz com que nós saiamos da nossa inércia. Eu costumo sempre lembrar: síndrome da Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou desencarnar assim, vou voltar para o umbral assim. Nada mudou. Se a proposta é mudança, porque eu afirmo para vocês de coração, com a certeza relativa que me é dada, eu não quero voltar para o umbral. Porque se lá fosse bom, eu sentiria saudade.
E as lembranças que eu tenho do umbral, basicamente aquelas que André Luiz nos traz, né, no livro Nosso Lar, ou o irmão Jacó no livro Voltei, são lembranças desagradáveis de convivência terrível. Então, se eu tenho esse entendimento que a doutrina me dá, esse esclarecimento, eu quero voltar para onde? Eu quero ir para Nosso Lar. Sei que não vou, mas que eu quero, quero. Porque Nosso Lar passa a ser um objetivo comum de todos os espíritas, né? Só para lembrar, no livro O Eterno Recomeço, a doutora Marlene Nobre diz que existem aproximadamente, no torno da área espiritual do Brasil, cerca de 5.800 colônias espirituais. Então não falta vaga para a gente. Em algum lugar a gente vai. Eu não tenho dúvida com isso. Porém, a porta de entrada é individual a escolha. Por quê? Porque a quem mais foi dado, mais será exigido. A quem mais se dá, mais se conquistará. A proposta de Jesus não tem novidade nenhuma para nós a respeito disso, porque o Mestre nos propõe um entendimento da possibilidade de você aumentar exponencialmente a prática do bem que lhe compete. Os benfeitores nos falam que o mal é uma ação isolada e pesada. O bem é uma ação que conduz à aproximação de mais irmãos para a prática do bem e é de maior leveza. Alguém já saiu aqui depois de uma tarde, de um almoço fraterno, que tinha que chamar a SAMU para levar para o hospital, que não aguentava de tão cansado? Não. A gente até sai cansado, mas com aquele sorriso íntimo da satisfação de ter colaborado com a proposta que a casa nos apresentou. E aí, como é que a gente entende a quem mais é dado, mais ainda se dará? A gente chega aqui, termina a tarefa, quando chega ali no portão, que dia que é a outra? A gente já questiona pela próxima tarefa. Por quê? Porque a prática do bem traz uma energia íntima que energiza as nossas células físicas e perispirituais. A gente fica cansado porque estamos encarnados ainda, mas não esgotado a ponto de no dia seguinte não conseguir sair da cama. Giovanni liga vira para Jade, fala assim, levanta amor, vamos trabalhar. Não aguento. Ontem eu gastei todas as energias. Não acontece. Normalmente é ela que chama ele porque ele ainda está dormindo. Né? Normalmente é assim. Então, a Ivana é assim comigo, né? Ela quase tem que me empurrar da cama, que eu me agarro no travesseiro, que eu não largo. A tarefa no bem, ela nos proporciona a alegria da renovação da prática no bem. E eu vou falar um segredo para vocês, que eu não guardo segredo. Para muitos de nós, é a primeira oportunidade que temos de trabalhar no bem. Isso é novidade para a gente. Por isso que a gente fica bobo quando a gente acaba uma tarefa, aquela satisfação íntima, a gente fica meio com cara de bobo mesmo. Por quê? Porque a gente não está acostumado a fazer o que é certo. Lembra? Plano de prova e expiação. Caracteres gerais dos espíritos num plano de prova e expiação. Inferioridade moral. Predominância da matéria sobre o espírito. Nós estamos ainda numa luta interminável entre aquilo que eu devo e aquilo que eu quero. O que eu devo está elencado no Evangelho de Jesus. Está elencado. Amar parentes e amigos, até os hipócritas fazem. Se quiser ser perfeito como o Pai que está no céu, amai até o vosso inimigo. Nós vimos para cá, minha filha estava dirigindo, aí tinha uma motorista da frente, e ele, graças a Deus, não estava com pressa, né? E as pistas não permitiam a ultrapassagem. Aí eu falei para ela, não buzina, porque vai que a gente chega no local da palestra e ele está lá. O que a gente vai explicar para ele, né? Então a gente tem que ter esse cuidado e esse controle. Por quê? Porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É extremamente constrangedor você encontrar dentro da casa espírita alguém que você tem uma desavença. É constrangedor. Porque o que a espiritualidade espera do Evaldo? Reconcilia com teu irmão enquanto está a caminho com ele. Porque não é a proposta de perdoar. O Evaldo fala assim, eu perdoo você.
com uma arrogância danada, porque eu quero mostrar para todo mundo que eu sou bom. Eu sou o cara de pau, mas sou. Agora, quando eu tenho a coragem de ir em público pedir perdão pelo erro cometido, eu inicio o meu processo de transformação do orgulhoso, quanto mais, para aquele que experimenta a necessidade da humildade. A proposta do mestre não é você ser humilde para ser pisoteado, não é isso. Tanto que ele nos alerta. Jesus fala para todos nós que nós devemos nos comportar como a doçura da pomba, mas com a astúcia da serpente. E muitas das vezes nós entendemos a astúcia da serpente como inocular veneno sobre o outro. Não, porque Jesus falou que eu tenho que ter a astúcia da serpente. Não. Há uma história, uma fábula, que numa aldeia bem distante, de pouco recurso, um homem sábio, passando pelaquela região, chegou na aldeia e notaram nele, por ser uma pessoa estranha à comunidade, que ele denotava algum conhecimento. E começaram a questioná-lo o motivo da viagem. E ele fala que ele anda pelas bandas, pelos sertões desse Brasil, com a finalidade de esclarecer o homem da necessidade de fazer o bem. E o homem sábio foi tão receptivo às necessidades dos aldeões, e ele foi cercado. Ficou lá cerca de 2 semanas. Ao final, ele disse que tinha que continuar sua jornada. E aí falaram para ele, pega essa trilha daqui, que ela é um pouco mais longa, mas é mais tranquila, porque aquela trilha ali tem uma serpente que ataca todos que passam por lá. Muito malvada a serpente. O sábio viu e falou, mas está errado. Eu vou por ali. Quando chegou lá, ele escutou o guizo da serpente e ele chama, serpente, minha irmã, compareça à minha presença. E a serpente arrastou até o caminho, olhou para o homem e o homem falou, minha irmã, Deus não te criou, não te colocou no mundo com a finalidade de atacar os seus irmãos humanos de aspecto nenhum. A tua finalidade é fazer aquilo que a lei de Deus espera de você, na reprodução da espécie, no trato com os animais, para que você se alimente e não aumente a população de animais de roedores, mas não para que você ataque de forma persistente a todos que por aqui passam. Reflita no que eu te falo. E foi embora. E aí, a comunidade viu que o sábio foi para aquela região e achou interessante. E chegaram até lá e viram que a serpente, apesar de estar à vista, não atacou ninguém. Passado o tempo, por volta de 1 ano, 2 anos, o homem volta por aquele caminho. E ao chegar próximo à toca da serpente, a encontra maltratada, cheia de marcas, de cicatrizes, de feridas, todas em situação deplorável. E ele pergunta, minha irmã serpente, o que aconteceu com você? E ela respondeu, que na fábula os animais falam, né? A serpente respondeu, o senhor me chamou a atenção e eu não mais ataquei ninguém. E hoje as crianças passam, se eu estou na trilha, pegando o sol para que as minhas escamas sequem pela noite chuvosa que tivemos, elas me chutam, os adultos me batem, jogam objetos sobre mim. E o homem sábio olhou para ela e falou, minha irmã, você entendeu errado o que eu falei. Eu lhe pedi para não atacar, mas não lhe impedi de mostrar-lhes os dentes. Ou seja, a astúcia da serpente não é você ser bobo, aceitar tudo que faça com você, não. É você impor limites na ação do outro para que o outro entenda que, assim como você o respeita, ele também tem que respeitar você. A proposta do Evangelho de Jesus, de que é dando que se recebe, quanto mais dá, mais você terá, é uma proposta de reciprocidade. Mas toda vez que eu oriento o meu filho, ele me dá uma resposta, me dá
uma má resposta. Eu não gosto do termo má educação, porque fui eu que eduquei. Então, se foi eu que eduquei meus filhos, eles são mal educados, a culpa é de quem? É minha, não é? Alguém pode até falar, essa criança, esse jovem é mal educado. Não é o pai, não é a mãe. Agora, eu como pai, a minha esposa como mãe, a nossa responsabilidade é educar à luz do Evangelho dentro da proposta de você fazer ao teu semelhante aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Isso é a proposta de Jesus. A proposta do mestre não é a proposta de você levar vantagem em tudo. Haroldo Dutra Dias, palestrante muito conhecido no movimento espírita, um homem de uma inteligência incomum, ele fala que a proposta do Evangelho não é de levar vantagem. A maior irritação nossa com a lei de Deus, a maior irritação é que não cabe jeitinho. A lei de Deus, ela é imutável como o próprio Deus, é eterna. Então, não vai ser jamais a lei de Deus que vai se adequar às necessidades do Evaldo. É o Evaldo que vai ter que se adequar à lei. Por quê? Porque os espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: pode o homem almejar felicidade plena na terra? E eles dizem, não. Sabeis o que está escrito, lá em Eclesiastes, na primeira revelação, no Velho Testamento, a felicidade não é deste mundo. Aí Kardec, ele sempre gostava de fazer uma contrapergunta para testar mesmo o conhecimento das entidades que respondiam. Mas podemos almejar momentos de felicidade? Sim. E o homem só é feliz, dizem os espíritos a Kardec, quando pratica a lei de Deus na sua integralidade. Evaldo, qual é a lei de Deus? Porque tem tanta coisa por aí, tem tanta gente falando tanta coisa, dando como sendo uma mensagem do plano espiritual elevado, que não cabe contestação. Isso não é espiritismo. Mensagem espiritual que não cabe contestação não é doutrina espírita, porque Kardec nos orienta que nós devemos buscar opiniões de várias fontes para que, havendo a convergência de assunto, você aceite como sendo a grande possibilidade de ser verdade. Aí, perguntamos, e qual lei de Deus que a gente deve seguir? Jesus, na sua sabedoria incomum, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amarás a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus, conhecendo o coração da humanidade, Jesus pergunta para os discípulos, vocês amam a Deus? E eu acredito que a resposta dos discípulos seria muito semelhante à nossa. Amamos, Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí Jesus completa, sabe, Giovanni? Hipócritas. Como pode dizer que ama a Deus que não vê e não ama o próximo que está ao seu lado? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ela engloba toda a lei e todos os profetas. Aí os benfeitores falam, segui a lei de Deus e será feliz. Mas quando o homem se afasta da lei... Eu estou gritando, né? O pessoal da internet vai ficar com dor no ouvido. Eu me empolgo, eu começo a gritar. Às vezes minha esposa faz assim para mim de lá. Não, tá tranquilo. Eu me empolgo, eu vou gritando. O pessoal do YouTube me perdoe. Mas quando o homem se afasta da lei de Deus, ele é infeliz. E na sua infelicidade, pratica o mal. É uma dedução que eu entendo como exemplar da espiritualidade, porque é de entendimento. Você encontra pessoas que se comprazem no mal. Sabemos disso. Não é? As manchetes aí estão recheadas de triste notícia a esse respeito. Mas também encontramos pessoas que choram o mal praticado, quando erram. Não é? A minha mãe dizia que quando eu pisava na bola, eu parecia cachorro que caiu da mudança em noite de chuva. Vinha tudo, né? Todo encolhidinho. Aí minha mãe pergunta, o que foi? O que tu fez? Ô mãe, se eu falar, tu vai me bater? Não. Quem fala a verdade não merece castigo. Ela não cumpria essa sentença, que o pau quebrava do mesmo jeito. Ela está na espiritualidade, sabe que eu não estou mentindo. Mas
A alegria de você reconhecer um erro praticado, ela lhe dá a esperança de superar aquela dificuldade. Sabe? Olha, gente, eu aprendi que a gente não deve fazer fofoca. Aí o espírita não faz fofoca. Ele comenta com direito à análise do comportamento alheio na esperança do outro mudar. Mas não é fofoca. Aí, até lá na casa, às vezes, as meninas falam assim, vamos fazer uma fofoca espírita. Eu falei, fofoca é fofoca em qualquer nível de conversa. Porque a fofoca é o quê? Um ditado popular que fala, quem conta um conto, aumenta... E o espírito aumenta vários livros dos espíritos num conto que ele vai contar, porque ele cria todo um cenário, mas assumirá a responsabilidade por isso. Porque quando Jesus nos fala que a quem muito é dado, muito mais lhe dará, também está associada à consciência. Se você começa a estudar a doutrina espírita e começa a analisar, bom, esse comportamento eu preciso trabalhar para modificar. Tudo ao redor acontece para que você repita aquela ação, que você já sabe que é indevida. Sabe? Aí a gente chama de tentação, né? Mas é uma tentação mesmo. Né? A médica falou que eu tenho que diminuir o açúcar. Eu passo na loja de doce, eu quero levar o estoque todo. Antes não era assim, eu era mais comedido, mas quando fala que não pode, aí dispara uma coisa dentro da gente que é mais do que tentação. Porque a gente ainda analisa a tentação, mas não sabe definir o que é uma tentação. Nós temos 2 ângulos de entendimento sobre tentação. Uma, claro, que é representada por Jesus, que é o máximo de compreensão que nós podemos obter. Porque no Evangelho de Mateus está anotado que após aquela apresentação de João Batista a Jesus, que não foi batismo, nós temos que ter o entendimento da ação de João o Batista, não foi batismo. Quando Jesus vem até ele fala assim, por que vieste tu a mim se eu é que tinha que ir até você? Aí Jesus fala, eu vim para que se cumpra o que está escrito. O que está escrito? Lá nos 10 mandamentos tem alguma coisa sobre batismo? Não. Nas 618 regras de comportamento de Moisés, tem sobre batismo? Não. Aonde aparece a primeira ação de aspergir água sobre a cabeça de alguém? Primeiro livro de Reis, lá no Velho Testamento. Saul é ungido rei pelo profeta Samuel. E Samuel diz que pela vontade do Altíssimo, ele, profeta Samuel, unge Saul, rei dos judeus. É o primeiro rei dos judeus, é Saul. João Batista era o quê? Profeta. Jesus alerta, né? 2 nascidos de mulher, João é o maior, mas no reino dos céus é o menor. Mas João Batista veio na figura de Elias, como Jesus mesmo afirma, né, que Elias já tinha voltado e nós não tínhamos reconhecido, para fechar o ciclo de profetas do povo de Israel. E o que ele faz com Jesus? Unge Jesus, porque Jesus é o rei dos reis. Então, a ação de João Batista não é batismo. A interpretação de batismo é dos nossos irmãos da Igreja Católica lá no Concílio de Nicéia, em 382. Não tinha essa percepção anterior. Mas o Espiritismo, ele é contrário ao batismo? Não. Quem quiser levar o filho para batizar, o neto, o irmão, não tem, leva, não tem problema nenhum. Mas a doutrina esclarece que o batismo de Jesus, sabe qual foi o batismo de Jesus? Está lá no Evangelho de Mateus também, lá, se eu não me engano, no capítulo 26, Evangelho de Mateus. Acabou a ceia, Jesus conversa com os discípulos, Judas vai cumprir o que o seu coração determinava, aí Jesus fala assim, eis que é chegado o momento do meu batismo. É o único momento que Jesus fala de batismo. E anseio que ele chegue logo. O que aconteceu depois da ceia? Jesus foi preso, sacrificado, não é? E crucificado. O batismo do cristão é a cruz, não é a aguinha na cabeça. Não é menosprezando, não, tá bom? Não é mesmo.
respeitamos as escolhas de todos nós. Mas o batismo de Jesus é a cruz. É você negar a si mesmo, tomar a tua cruz e seguir o Mestre. É a hora em que você vai colocar para fora todo o conceito que o Evangelho te propõe de a quem muito é dado, muito será exigido. Emmanuel fala numa página do livro Pão Nosso que todo cristão sabe que no final da sua jornada tem uma cruz. Às vezes é a cruz de uma doença crônica que nos prende ao leito por 10, por 15 anos, não é? Fica no hospital apartado de família, de tudo, num estado de coma. É uma cruz, é um sofrimento de nós vermos um amor nosso numa situação desesperadora dessa. Então, não é mais a cruz, o madeiro que Jesus foi preso. Eu costumo lembrar, sabe, Giovanni, que a nossa visão do madeiro, da crucificação do Mestre, ainda tem um pouquinho de romance. Jesus deu o sangue por amor de mim. Eu estou exigindo muito do Mestre. Eu não compreendi a missão de Jesus. Eu não compreendi. Pedro, conta lá, Emmanuel em Paulo Estevão, que Pedro, já não bem idoso, decidiu ir para Roma, porque sabia que Paulo estava preso. João, o discípulo amado, foi exilado na ilha de Patmos, onde ele recebe o Apocalipse. Então Pedro diz, vou para Roma. Pega o navio e vai para Roma. Quando Pedro chega em Roma, os cristãos se reuniam nas catacumbas, né? A história comprova isso, tá bom? Então a próxima reunião nossa vai ser aqui no cemitério de Rio Bonito, 11 horas da noite, lá. Mas ninguém com medo. Nem pode levar crucifixo, terço, nada disso. É a cara e a coragem e a fé em Jesus. Mas os discípulos, os cristãos daquela época, se reuniam na catacumba. E à medida que Pedro ia passando entre o povo é Pedro. É Pedro, ele viu Jesus na pesca maravilhosa, ele assistiu Jesus a ressuscitar Lázaro, a curar leprosos, da vista cego, é Pedro. Sobre ti erguerei a minha igreja, disse Jesus sobre ele. E Pedro falou, ainda assim neguei o Mestre. Tinha convicção de que as atitudes dele não tinham sido aquilo que ele esperava. O Mestre sabia, mas ele não. Porque o Mestre fala, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes me negará, está lá escrito, né? Jesus avisou a ele. E aí, naquele burburinho da chegada de Pedro, faz uma explanação de um valor cristão absurdo e ouve-se um burburinho. E chega, alguns falam, são os soldados romanos, encontraram a porta que trazia até esse ambiente. Vem, Pedro, tem uma saída aqui que te libertará da ação dos soldados. E Pedro foi, saiu em outro lugar da Marmentina e seguindo o caminho que seria a estrada para a Espanha. E no meio do caminho, pela luz do luar, Pedro olha ao longe e é Jesus que vem. Pedro se emociona, fala, mestre, tu vieste nos socorrer, e abre os braços. Jesus passa direto. Ele, Senhor, onde vais? Novamente ser crucificado, Pedro, porque tu continuas a me negar. Pedro abaixa a cabeça e volta para Roma, onde é preso e é condenado a morrer pela crucifixão. E ele tem aquela, não mereço morrer na cruz igual meu mestre. Tim Vanessa tem uma letra de música linda, né? Sobre essa parte do Pedro, da crucificação de Pedro. E o Tim fala daquela forma poética, né? Que os pés que ele lavou e as mãos que ele beijou apontarão o céu. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Demorava muito a morrer. Na agonia. Pedro já estava completamente desligado das percepções materiais, via o esplendor espiritual em grande intensidade. Nisso, o soldado romano, angustiado, porque aquele velho desprezível não morre, pega uma pedra e joga na cabeça de Pedro, a pancada tão forte que o sangue jorra e Pedro desencarna. Ao se ver fora do corpo físico, ele vê a figura de
do mestre querido, de Estevão, de Gamaliel, tantos trabalhadores do amor à sua espera. E Jesus fala: vem, Pedro, aqueles que labutam comigo, eu guardo no meu coração. Preparei uma estância para você, ficarás o tempo que necessitares. Mas eu tenho o que fazer. Pedro falou: não, eu vou com o senhor, eu vou ficar aqui nada. O senhor vai trabalhar, eu vou ficar aqui na rede balançando, igual a Isabela quer ficar? Não pode, né? Não pode. Aí Jesus fala assim: aonde queres ir, Pedro? E Pedro falou: no local do meu martírio, mestre. Quando chega, passado no contar da terra, uns 20 dias. Quando ele chega no local do martírio, que havia um grupo de cristãos que para lá se dirigiam para renovar a lembrança da figura amorosa de Pedro, Simão Barjonas, ele olha e vê um soldado romano, ajoelhado, com uma criança ao colo. E em lágrimas o soldado diz: Pedro, não reconheci em ti o representante do Cristo Salvador. Atirei-lhe uma pedra para antecipar a tua morte. Mas eu já perdi 2 filhos, Pedro, pela febre insana que tem. Não permita que esse também vá. Em nome do teu e meu Jesus, cura meu filho. Pedro cai em lágrimas diante daquela representação de humildade de um pai que sofre. E Pedro olha para Jesus e Jesus diz: vá, reconcilia com teu irmão enquanto está a caminho com ele. Pedro se ajoelha ao lado do soldado romano, impõe a mão sobre a criança e sobre o pai, e a criança desperta, isenta da febre, liberta de qualquer dificuldade, e fala para o pai: pai, estou com fome. É esse amor que a gente vem buscar aqui. Essa certeza absoluta de que o pouco que nós podemos dar, a espiritualidade complementa, nos enche de esperança, porque a esperança é o lema da casa. Sabe? A esperança, nos fala Meimei, não desiste nunca. A esperança é um dos atributos da caridade. A caridade é sinônimo de amor. Então, se eu estou angustiado, se eu estou passando por um momento de difícil solução, que eu não consigo vislumbrar uma solução para a minha dor, para a minha angústia, a esperança aqui você vai encontrar. Você vai encontrar. Porque muitas das vezes as nossas dificuldades dobram a nosso serviço, a nossa cabeça, não é? Dobra. Eu, uma vez passando por uma dificuldade material, moral, espiritual muito grande, e saí da reunião pública na minha casa, tinha que buscar a sogra que estava no endereço mais acima, e eu fui, assim, cabisbaixo mesmo. Assisti a reunião, mas não tocou no meu coração, porque quando a gente está muito angustiado, né, a palavra daquele que está dirigindo a reunião nem sempre consegue vencer a barreira da minha angústia, sabe? E aí eu fui cabisbaixo e eu refletindo, eu falei: não vejo luz no fim do túnel. Não vejo. Um problema que eu não estava encontrando solução. Aí o meu amigo, meu amparo espiritual, o benfeitor, que pela misericórdia de Jesus me acompanha nessa jornada, ele falou assim: você não está vendo a luz no fim do túnel porque você não levanta a cabeça. Você só está olhando para o teu umbigo. Se você levantar a cabeça, você vai ver que Jesus é a luz do mundo e está no fim do túnel te esperando. Há solução, mas você tem que buscar. Ela não vai vir do nada, de graça, não vem. Não vem. Eu tenho que dar o passo inicial para a minha reformulação, para a minha transformação. Porque quando eu faço algo de útil, fala Jesus, porque ele pode dar frutos de 1 por 100, 1 por 60 e 1 por 30.
O que Jesus está falando? Um bem que eu pratico, um bem que nós pratiquemos, o amor de Jesus é de forma imensurável que ele multiplica esse amor, sabe? Não é para você ficar parado chorando o erro de ontem. Ele aconteceu, aconteceu. Tem como reformular? Valdo, nesse momento não tem. Tá bom, aguarda outro momento. Aguarda. Porque na passagem do Evangelho que Jesus nos orienta a nos reconciliar com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, né, enquanto caminhamos com ele, diz a mensagem evangélica, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz não te entregue ao ministro da justiça e esse não te encerre na prisão. E como é que eu vou refletir essa afirmação do médico? Porque Jesus não falava nada que ficasse solto, sabe? Não falava nada. Para ter uma ideia, só uma questão de um comentário para nós entendermos. Quantos anos Jesus ficou encarnado? Aqui os espíritos falam alto, né? Quem está na matéria não fala não, mas os espíritos falam. É uma gritaria, todo mundo falou alto. Quantos anos? Sabe o que significa 33 no alfabeto hebraico? O alfabeto hebraico não tem número. A letra tem valor de número. E 36 significa, este é meu filho. Sabe? Olha como é que não tem nada no Evangelho de Jesus solto. Ah, Jesus falou isso, mas não era importante. Não existe essa possibilidade. Não existe. Jesus fala pra gente que se você não se reconcilia com teu irmão enquanto caminha com ele, ele vai te entregar ao juiz. Quem é o juiz? Que juiz é esse? Consciência. A consciência. Porque onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos? Na nossa consciência. Não dá para dizer que não sei. Eu posso dizer que não lembrei. Mesmo assim tem comprometimento. Não sei, não dá. Aí o juiz vai te encaminhar para o ministro da Justiça. Quem é o ministro da Justiça? E agora? A lei de causa e efeito. É uma lei justa. O ministro da Justiça tem que ser justo, não é? A lei, o ministro da Justiça é a lei de causa e efeito. Vá, proceda como entender, mas irás receber como fizer por merecer. É o livre-arbítrio, não é? A cada um segundo as suas obras. É a lei de causa e efeito. E a prisão? Qual é a prisão? Encarnar. Porque encarnado, você dorme, muitas das vezes, com o inimigo do passado e não sabe. Ainda chama de meu amor e dá beijinho. Quando chega na espiritualidade que fala assim, mas tu que era meu marido... Olha só, é do passado, não é de agora não. Não vai trazer nada para lá. É do passado. Aí quando tu chega na espiritualidade, tu fala assim, mas tu que era meu marido, mas tu me prejudicou. Ele falou, mas você também me prejudicou, mas a gente começou a se entender. Então a proposta de reconciliação vai se efetivando, tá bom? Aí às vezes a gente fala assim, não é teu nome, irmão? Você? É. Não, da frente. Robson. Às vezes a gente fala assim, eu não sei o que é isso não, mas o pessoal fala, meu santo não cruzou com dele. Eu não sei que santo é esse que está falando. Mas não fala assim, pessoal? Né? Nosso anjo da guarda, não combina. Tá? Eu é que não combino com ele. É brincadeira, Robson, não tem nada contra você não. Que eu lembre. Né? Que eu lembre não. Mas a proposta da reencarnação, do esquecimento do passado, é para que você possa reconduzir desafetos em afetos. A proposta é essa. Aí tem espírita louco querendo participar de terapia de vidas passadas. Se Deus nos deu a possibilidade do esquecimento, se for para lembrar de alguma coisa, virá naturalmente. Virá naturalmente, mas não pelo exercício da força, porque se eu descobrir que fui eu que prejudiquei o Robson, eu posso ficar com uma vergonha danada, não quer dizer que eu ficarei. Eu posso ficar com uma vergonha danada. Ou então eu vou forrar no meu orgulho, na minha prepotência, mas ele mereceu. E se bobear, faço de novo. Então esse conceito que a gente deve buscar, não entender de experiência da vida passada, porque só essa já me dá pano para manga. Tá bom? Então eu falei que existem dois conceitos
de justiça ou de tentação. Aquela em que eu me vejo. Até que hora que a gente vai, mano? 8 da manhã? Pode ser. Eu só tenho compromisso amanhã no Rio, 10 horas, tá? A gente continua. O pessoal tem lugar para dormir? A cantina está funcionando? O problema do espírito é comer. Tem comida, está tudo certo. Não falta, né? Então tá bom. O outro conceito de tentação é uma representação bíblica que também é uma parábola que Jesus conta e a gente não entende. Depois do advento da unção de João Batista, Jesus, no texto bíblico, foi para onde? Lembram? O pessoal aqui lê a Bíblia, eu fico feliz com isso, cara, fica arrepiado de emoção. Jesus foi para o deserto, 40 dias e 40 noites, sem beber, sem comer e sem dormir. A simbologia é essa. Porque quando você está em drama íntimo, para comer, você precisa de muita persistência, que não dá fome, dependendo da situação que você está vivendo. Dependendo do deserto que você se encontra, você não sente fome, não é? Nem sede, nem vontade de falar com ninguém. Ao final de 40 dias, o que aconteceu na passagem evangélica? Por que é metáfora? Por que isso é parábola? Porque Satanás foi ter com Jesus. Não dá. Primeiro que não existe um espírito que simbolize a figura do mal. A gente já sabe disso, a doutrina é taxativa nesse aspecto. Sabemos que Satanás é uma ideia contrária ao bem. Então, toda vez que eu sou contrário ao bem que o Evangelho me propõe, eu assumo a condição de Satanás, de diabo, porque diabo em hebraico era diabolo, era daimon, era espírito, não tinha conotação de bem ou mal, mas no texto o diabo chega perto de Jesus, 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, sem dormir. Esgotamento físico bastante acentuado. O diabo mostra para Jesus todos os alimentos, tá? Até aquele pastel gostoso da cantina. Tudo. E o diabo fala assim, se me adorares, pode comer o que você quiser, tudo teu. Aí Jesus dá uma receita. Nem só de pão vive o homem, mas sim de tudo que sai da boca de Deus. Primeira tentação, o Evaldo já tinha caído, mas Jesus mostra que dá para resistir. Segunda tentação, o diabo mostra todas as riquezas do mundo. Há quem diga que tinha iate, avião, há quem diga, porque o tempo é relativo, né? E o diabo falou, se me adorares, tudo isso é ti, toda a riqueza da terra te pertencerá. E Jesus responde, de que adianta ganhares o mundo se perdes a tua alma? E às vezes nós vendemos a nossa alma por tão pouco, não é? Por uma opinião, por uma situação arranjada, que mesmo que prejudique alguém, mas eu também não sou de ferro. Então, a segunda tentação, Evaldo já estaria também em dificuldade. E a terceira tentação, o diabo levou Jesus ao pináculo do templo. O que era isso? A parte mais alta do templo de Jerusalém tinha uma torre aguda, apontada para o alto, que era a ligação da terra com Deus. Lá no pináculo, o diabo falou, joga-te daqui, que sendo tu filho de Deus, ele não permitirá que um osso do teu corpo se quebre, como está escrito pelo profeta. E Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a tentação são situações... Por que para Jesus não adiantou? Porque ele não tinha mais as necessidades materiais que nós ainda carregamos. Agora, a tentação para o Evaldo são coisas que para ele ainda têm valor. A minha opinião... Eu trouxe minha esposa e minha filha para passar vergonha, sabe, Jaide? Mas a minha opinião tem hora que é uma tentação, porque eu não quero abrir mão dela. E olha que nós somos espíritas e estudamos a doutrina. E se eu, que estudo a doutrina, eu que tenho a cara de pau de falar aqui na frente, e eu não dou o exemplo, o que eu estou fazendo? Entende? O que eu estou fazendo? Então, a tentação, ela só existe naquilo que te dá prazer ou que aquilo que você busca. Porque, para mim, se colocar um entorpecente aqui, uma droga aqui, um tóxico aqui, para mim não vai ter apelo nenhum.
Não vai ter apelo nenhum. Botar uma carteira recheada de dinheiro aqui, também não vai ter apelo nenhum. Mas se colocar um pontinho de fofoca ali, o olho não sai. Volta para lá, sabe? Então, tentação é aquilo que ainda eu tenho dificuldade de resistir. É por isso que o Chico fala que tentação é igual um cachorro brabo, grande, raivoso, correndo atrás de você e você é doido que ele te pegue. Porque a tentação é algo que, embora eu sei que não é legal, mas me dá uma perspectiva de prazer, mesmo que seja momentânea. Dar aquele que se tem é quando você propõe, do fundo do seu coração, pede ajuda ao Papa Pio XII, fala assim, ó, sozinho está difícil. Eu estou tendo dificuldade de vencer essa prova, mas me ajuda, benfeitor. Me ajuda. Gente, e pode acreditar com a certeza da vida. Ele está aqui e tem a condição de nos ajudar a vencer as nossas dificuldades. Mas o mestre também fala e ele reproduz. Pede-me com fé, desce do altar do teu orgulho, da tua vaidade, da tua prepotência. Jesus fala, faze-te como uma dessas crianças pequeninas. Confia em Jesus, confia na espiritualidade que nos ampara nessa casa. Brincadeira não, gente. Eles são, Evaldo, eu não vejo. Tá bom, mas existem. Existem. Eu estou chegando hoje nessa casa, eu estava sentado ali, estava me segurando para não chorar, porque fica feio ficar chorando na frente de todo mundo, porque a gente vê a espiritualidade trabalhando em nosso benefício, sabe? Trabalhando, nos dando passe para que aquela mágoa do coração, ela se desvaneça. Para aquela certeza absoluta que eu estou certo, todo mundo está errado, isso não é verdade, é fruto do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha prepotência. Quando eu me colocar na condição de servo fiel, o amor do Cristo completa todas as nossas deficiências. Graças a Deus.